Oi, oi, meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou falar das minhas leituras de março. Foi um mês muito bom de leituras, eu postei minha TBR, geralmente eu posto só lá no TikTok e no Instagram, mas tá por lá. E eu só não consegui ler um dos livros que eu coloquei como que eu mais queria ler e ainda li 2 opcionais. Então assim, foi meu melhor mês de leitura até agora, contando livros mesmo, né, não só mangás. Eu li 8 livros e 2 mangás HQs. E com esse primeiro trimestre, então, fechado, foram 20 leituras, o que, olhando em retrospecto, foi o meu melhor ano de leitura, assim, começo de ano. O máximo que eu tinha chego foi, acho que 2019 ou 18, que eu li 18. Então, assim, claramente isso é uma consequência positiva de estar indo presencial para o trabalho, porque eu tenho aí em torno de 1 hora e uns quebradinhos de leitura todo dia que eu vou, que são 2 a 3 vezes por semana. Claro que eu preferia ler pouco e ficar em casa, mas enfim, vamos olhar pelo lado positivo, né? Enfim, vamos falar das leituras logo. Comecei o mês com Boa Noite Pum Pum, primeiro volume, que é uma HQ eu li no Kindle. Apaixonada, gente, ele é muito bom mesmo. Eu não tava esperando, eu acho, eu esperava uma coisa mais comédia, mas pra dizer a verdade, eu nem tinha lido sobre o que era. Eu só vejo muita gente falando, inclusive um colega de trabalho. E aí resolvi ler e fiquei surpresa, porque ele tem ali os seus alívios cômicos e as coisas meio absurdas, como todos os traços serem bem humanos, e aí de repente tem um pássaro ali no meio. Mas ele acaba falando de amizade, ele fala de traumas, ele traz depressão, ele traz ansiedade, ele traz relações tóxicas e violência doméstica. Então, tipo assim, muitos temas que eu não tava esperando numa HQ. Então, curti bastante, dei 4 estrelas e pretendo continuar. Já terminando essa parte de mangás e HQs, eu também li o segundo volume de Jujutsu. Não tenho muito o que falar sobre. Eu só sinto que, sabendo tudo o que vai acontecer, esses primeiros volumes são muito básicos, muito whatever. Não é tão legal assim, mas quando eu li a primeira vez, era muito bom, sabe? Enfim, é isso. E aí vamos então para os livros mesmo. O primeiro livro que eu finalizei no mês foi Em Algum Lugar Além do Mar, do T.J. Klune. Esse livro aqui eu demorei para pegar, porque ele transformou o Casa no Marcerulho em uma duologia, e eu fiquei muito tempo debatendo se tinha necessidade e se isso ia talvez estragar minha experiência, mas eu acabei gostando bastante. Me emocionei em diversas partes do livro, porque essas crianças continuam muito fofas e ver o crescimento delas, e principalmente o crescimento em confiança delas, é muito emocionante. Esse livro ele acaba trazendo de uma forma muito mais explícita e escrachada todas as críticas do autor à sociedade em relação à comunidade queer. É muito mais explícito do que no primeiro livro. Isso não é um ponto negativo, nem um ponto positivo, é só uma característica. Mas ali para o final se tornou um pouquinho negativo no quesito de que algumas frases de efeito ficaram super engessadas para falar do tema. Situações meio forçosas para colocar essas frases de efeito que eu fiquei meio... Rolou uma quebra de imersão naquele ponto, mas foi o único problema, assim. Porque de resto, a história continua muito boa, ela toca em pontos muito importantes e eu acho que foi um complemento muito bom, sim, do primeiro livro e acabei dando também 5 estrelas favoritado. Depois eu finalizei o terceiro e último livro dessa primeira trilogia aí de Red Rising, do Percy Brown, com Estrela da Manhã, e foi o meu favorito dessa trilogia. Claro, eu falo trilogia, gente, porque ele parou ali e depois ele decidiu fazer uma série, então eu vou considerar que eu terminei a primeira trilogia e aí ali é tipo uma outra era, estilo Mistborn. Eu acho que o estilo de escrita do autor, ele me impediu de me apegar tanto aos personagens, eu não sei explicar o porquê, mas é uma escrita que me deixa um pouco mais distante daquilo que eu tô lendo. Mas ao mesmo tempo, esse terceiro livro foi o que os personagens mais evoluíram, mais se destacaram, porque era um dos defeitos que eu vi ali no primeiro e até metade do segundo livro, que todos os personagens, tirando o Daryl, eram meio que iguais, eram tudo copia e cola, não tinha diferenciação, não me importava com nenhum, sabe? Nesse livro eles se tornaram muito mais palpáveis, muito mais humanos. Eu amei a conclusão, achei que ela foi muito fidedigna com o restante da história, se fechou muito bem. O autor, ele não tem medo de sacrificar personagens, ele não tem medo de ser bruto e explícito, e principalmente não tem aquela coisa de você passar 3 livros com o protagonista indo atrás do vilão, e aí no final, poxa, mas todo mundo merece uma segunda chance, ou então ele se segurando porque ele não quer ser igual ao vilão. Não tem essa, ele é brutal, e você sente como se fosse totalmente merecido. Essa é uma série, assim, que já entrou nas favoritas de sci-fi fantasia que eu já li.
e vou continuar com os outros livros. Depois seguimos para Devoradores de Estrelas, do Andy Weir. Eu tinha esse livro aqui em casa, gente, há muito tempo. Eu acho que acho que 2000 e... Ai, nem sei, 20, 18, é bem velho. Tava bem encalhado, então inclusive já até tô seguindo já certinho um desafio anual de ler um livro encalhado por mês. Esse foi o livro encalhado, com certeza. Li porque ia sair o filme, eu assisti o trailer, fiquei doida pra ver, e aí resolvi ler primeiro. E, gente, que surpresa grata. Eu esperava que fosse legal, mas eu não esperava que eu fosse me emocionar com o livro e me apegar tanto. Pra mim, é uma coisa que me distancia um pouco do livro ele ser hard science, o que significa? Uma vertente do sci-fi que se apoia muito intensamente na ciência plausível. Então não é uma coisa só de espaçonaves e alienígenas, mas todas as coisas que eles vão fazer aqui, todas as pesquisas, todas as coisas que eles citam, ele cria uma teoria científica plausível e extensa para que aquilo fosse real, ou seja real, enfim, não sei. Não sei muito de ciência, então o que ele fala aqui eu aceitei como verdade. Mas é o tempo todo. Então é uma coisa que afasta algumas pessoas, definitivamente. Teve trechos desse livro que eu não estava tão entretida por ser essa parte muito forte de ciência, mas eu já tô acostumada em sci-fis fazer aquele skimming, aquela leitura bem por cima de coisas que falam de ciência muito pesada ou de naves, assim como em livros de fantasia, eu dou uma pulada em cena de batalha, que eu não gosto muito, ou como algumas pessoas pulam cena de hot porque não gostam muito. Então, para mim não foi um ponto assim negativo, mas é um ponto a se considerar. E aí aqui a gente fala de... O livro já começa com o Ryan Grace, nosso personagem principal, acordando num lugar que ele não sabe onde é, ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que está acontecendo. A memória dele vai voltando aos poucos e basicamente ele está numa nave espacial sozinho, os dois outros tripulantes estão mortos e ele tem que descobrir o que ele tem que fazer ali. E a gente vai navegando entre ele na nave, ele no passado recuperando as memórias, até entender que uma coisa muito ruim está acontecendo e que a Terra pode ser extinta. E aí ele e esses dois outros tripulantes tinham sido mandados para tentar resolver a muitos milhares de distância da Terra para tentar resolver. E aí, gente, eu entrei sem saber nada no livro, mas não sei até onde é interessante dizer, mas acho que para quem já viu o trailer e tudo mais já sabe que ele acaba encontrando um extraterrestre e os dois vão desenvolvendo essa amizade, essa relação de união para tentarem salvar seus respectivos planetas desse mesmo problema. E, gente, eu me peguei demais. Essa relação dos dois é incrível, chorei, com certeza, e o final do livro é perfeito. Só leiam, é incrível. Quero ler mais coisas do autor, porque até agora só tive experiências positivas, mesmo sendo anos e anos de distância entre as duas. E a adaptação é uma adaptação muito boa. Teve vários pontos que eu acho que não precisava ter tirado, ou que seria melhor explicado, melhor feito de outra forma, mas é uma adaptação muito boa. Claro que o livro ainda é muito melhor. Aí vamos para o calhamaço, que é Caminho dos Reis, gente, do Brandon Sanderson. Comecei a ler esse livro em fevereiro, eu levei em torno de 45 dias para ler, porque fui lendo com a Tami, do canal do Resenha dos Sonhos, em leitura conjunta, então fui seguindo as metinhas certinho, e olha isso aqui. Todo marcado, todo anotado, gigantesco, o maioral. E é muito difícil falar sobre esse livro, porque é muita coisa, são 1.240 páginas. Mas são 1.240 páginas que parecem uma grande introdução. Então, eu cheguei no final do livro, eu não senti aquele sentimento de favoritado. Mas dei 5 estrelas, porque eu estava completamente imersa. Eu levei 45 dias para ler esse livro, e qualquer outro tipo de livro, eu acho, eu me sentiria tipo, nossa, eu ainda tô lendo isso. Mas não era o que eu sentia, eu ficava animada. Então eu pegava o livro só nos finais de semana e era o meu momento com esses personagens e era incrível. E quando terminou, eu fiquei tipo, cadê? O que eu faço agora, sabe? Apesar de ser um livro bem introdutório, é épico. Não sei nem explicar. Gostei muito, achei que a construção de mundo aqui é bem fantástica, tem muita coisa para entender ainda, eu tenho certeza, e muitas referências aos livros que eu li, então faz sentido agora, eu vou pegando uns detalhes ali que eu penso, por isso que eu tinha que ler esse livro antes. Então tá bem interessante. Fazer essa leitura conjunta com a Tami, com ela lançando os vídeos de diário de leitura, está ajudando muito, porque mesmo tendo lido os outros livros,
eu ainda deixei bastante coisa passar, então isso me ajuda bastante a ver como, a cabeça desse cara é doideira, de como ele entrelaça todos esses mundos e como tudo é minuciosamente bem feito. Incrível, e vou começar Palavras de Radiância em abril. Li também o 4º livro de Blackwater, que é A Guerra. Deixa eu até tirar esse aqui. E, gente, também gostei bastante. Eu tinha comentado no último vídeo que o 3º foi um dos que eu mais gostei. O 4º também foi bem bom. Eu tinha ficado em dúvida do que ia acontecer no restante da história, porque o 3º livro já deu uma finalizada em muitas das coisas, mas aqui a gente acompanha meio que os filhos, a 2ª geração. E ainda assim traz informações muito importantes sobre a Elinor, agora sobre a Frances, as relações de todas elas, esses personagens evoluindo. Então foi um volume muito bom também, eu tô gostando cada vez mais dessa série, mas ainda são livros assim, simples, básicos, sabe? Então para esse eu dei 4 estrelas e estou animada para finalizar essa série. Terminei também outro calhamaço, que é a Libélula no Âmbar, da Diana Gabaldon, e finalizei ele com 3,5 estrelas. Eu li mais ou menos pelo mesmo tempo que eu li Caminho dos Reis, comecei os dois basicamente juntos, e definitivamente ele é mais lento que o primeiro e menos emocionante. Eu senti que ele tem menos ação, menos romance, que são as coisas que eu mais gostei no primeiro. Então, esse, diferente do Caminho dos Reis, já era um livro que tinha momentos que eu pensava, nossa, eu ainda tô lendo esse livro, sabe? Confiei porque eu tinha dividido certinho ao longo do mês, mas eu tive essa sensação. Ele não focou tanto na história do Jamie e da Claire, e sim nesse contexto histórico, político, e que por partes eu achava muito confuso também. Muitas pessoas com o mesmo nome, eu não conheço muito da história, então eu ficava um pouco perdida. Mas ainda assim, eu gostei, fiquei em choque com as revelações que a gente foi pegando ao longo do livro, principalmente ali da metade pro final. Foram muitas coisas acontecendo, muitos detalhes, e abriu uma portinha ali pro próximo livro que me deixou intrigada e eu quero continuar. Depois eu li Vendemos Nossas Almas, do Grady Hendrix, que eu ganhei de aniversário da Carol. Esse livro aqui, gente, basicamente ele fala sobre uma banda de rock que já estava na ativa aí há uns 10 anos, sem atingir nenhum sucesso grandioso nem nada, até que um dia eles acham que, nossa chance chegou, porque eles vão abrir um show do Slash. Só que aí um dos vocalistas, ou o vocalista principal, acho que é o único vocalista, ele acaba falando algumas coisas do Slash, tipo, mal dele, e eles perdem essa chance. Então a banda tá toda puta da vida. Quando eles vão encontrar ele, eles descobrem que ele resolveu fundar uma nova banda e meio que fazer um contrato para os outros integrantes, onde ele seria o líder, ele teria mais direitos e tal, e o resto seria, tipo, integrante só. E eles, obviamente, não querem aceitar. Alguma coisa acontece naquela noite, eles não têm muitas memórias, mas a banda se desmancha. E a gente tá acompanhando a Cris, nossa personagem principal, que era a guitarrista, que tá na fossa. Ela perdeu tudo depois que houve essa separação. Ela foi processada pelo vocalista, ela ainda tá pagando essas coisas pra ele, ela tá num trabalho horrível. E aí ela vê num outdoor uma foto desse cara falando, anunciando aí uma última turnê, e isso acende nela um negócio de, eu tenho que ir atrás dele pra ver se ele finalmente tem juízo e vai me devolver essas coisas, né, os meus direitos, o dinheiro, enfim. Só que, como o próprio nome sugere, não é tão simples, né? Alguma coisa aconteceu e o título já diz muito sobre isso. O começo do livro tava tipo meio whatever, aí o meio do livro muito bom, ele é muito gráfico, muito gore, eu gostei bastante. O finalzinho, aí ele deu uma decaída, mas ainda assim foi um livro muito bom. Eu já li 3 livros do autor, esse foi o 3º. Pra mim, o melhor ainda é Exorcismo da Minha Melhor Amiga, mas esse já fica em segundo. O 3º é o do Donas de Casa, Caçadoras de Vampiro, que eu não gostei muito. Então, assim, bom o suficiente. Gostei da história, acho que é uma leitura válida, e dei 3,5 também. E finalizei o mês, gente, com a releitura de Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Nem sei se tem muito o que falar, é a minha 4ª vez lendo esse livro, e a série no geral, né, alguns dos livros eu li menos, mas esse aqui é a 4ª vez. E aí, pela 4ª vez lendo, eu acabei dando 3,5, porque eu já tava, tipo, eu não aguento mais esse personagem. Numa próxima releitura, será que eu posso pular pro segundo? Porque é realmente, assim, enervante ver algumas coisas desse livro, sendo que você só quer saber do Reese, sabe? Quando você já sabe tudo que vai acontecer, esse é o livro mais fraco. Mas ainda assim, foi uma leitura válida. Eu tô olhando aqui pra tela, tá, gente? Agora no final do vídeo que eu fui falar isso, mas me perdoe. Mas enfim,
ainda assim foi uma leitura válida. Eu marquei muita coisa aqui no livro, coisas de foreshadowing, que eu acho interessante, que eu quero voltar quando eu estiver lendo os outros. E estou bem animada para continuar essas leituras e poder ficar em dia antes do lançamento do novo, né? E é isso, gente. Essas foram todas as minhas leituras de março. Eu consegui completar bem a minha TBR, só faltou o livro da tag, porque ele chegou na última semana de março, e aí eu não consegui terminar a tempo, mas de resto eu cumpri totalmente a minha TBR, e ainda li os 2 opcionais, que foram Corte de Espinhos e Rosas e Devoradores de Estrelas. Então tô bem satisfeita com esse mês de leitura, sei que meu ritmo de leitura já deu uma caída aí no final do mês, e agora abril, vamos ver o que eu consigo mês que vem, mas eu volto para contar para vocês. Se vocês quiserem saber o que eu pretendo ler mês que vem, me acompanhem lá no Instagram ou no TikTok, que eu costumo postar por lá. É isso, gente. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!